E eu que fiquei com um cara que tinha nojo, gente, que fizesse o cat nele. Isso mesmo, gente, na minha cabeça eu não sabia que isso existia, porque pra mim todo homem gostava, entendeu? De fazer, de receber. E eu não imaginava que esse boy não gostava que eu fizesse ou que outras pessoas fizessem. Enfim, eu conheci esse cara através de uma amiga em comum. E aí ele me foi apresentado, eu fui apresentada a ele. E eu gostei super dele. Ele me convidou para sair algumas vezes. E eu lembro que era mais ou menos a terceira ou a quarta vez que eu já tava saindo com ele. Eu tava realmente gostando dele, parecia que ele tava gostando muito de mim. Só que ele era muito vergonhoso, então as coisas com ele não andavam, sabe? Era um pouco devagar. Até que no terceiro ou no quarto encontro, ele perguntou se eu não queria sair com ele para um lugar mais reservado. Claro que eu falei que eu queria, que eu tava doida que ele me convidasse. Eu tava quase convidando o rapaz. E aí ele me levou, gente, ele me levou num lugar fantástico. Ele me levou numa suíte muito boa, pediu comida, a gente comeu, a gente tomou vinho e foi bem gostoso. Só que o problema todo começou quando a gente começou a fazer as coisinhas. É, porque, tipo, pra fazer as coisinhas tem que ter preliminar e tal. E eu fui dando o meu melhor, né, gente? Afinal de contas, era a primeira vez que eu tava ali com ele. E, tipo, eu tava gostando muito dele, né, e tal. E na hora que eu abaixei, gente, pra fazer, ele puxou assim pelo meu cabelo, mas foi uma puxada, sabe? Com um pouco de raiva. E ele falou assim: não, não faz isso. Na hora eu pensei assim: não, acho que eu machuquei o boy. Eu acho que foi desconfortável, ele não gostou. Eu olhei pra ele e falei assim: eu machuquei. Ele falou que não tinha machucado, mas não precisava. Não precisava que eu fizesse aquilo. Gente, eu fiquei sem entender nada, entendeu? Ali quebrou o clima total. Totalmente o clima acabou. E aí a gente continuou, mas foi uma coisa sem graça. Ele não quis fazer em mim também. Eu também não pedi. Depois do puxão que ele me deu, eu realmente não pedi. Eu fiquei toda sem jeito. Ele puxou tanto que doeu assim um pouco o meu cabelo. E eu fiquei sem entender, gente. Ficou assim, uma coisa bem ruim mesmo. E aí a gente ficou e depois a gente foi pra casa, né? Ele me levou pra casa e ele foi pra casa dele. Só que toda vez que ele chegava na casa dele, ele me avisava, passava uma mensagem dizendo que tinha chegado em casa. Só que naquele dia específico ele não me avisou que tinha chegado em casa, entendeu? Aí eu fiquei pensando coisas na minha cabeça. Nossa, foi tão ruim que ele nem se deu o trabalho de falar pra mim que chegou. Então, foi ruim também pra ele. Foi ruim pra mim, foi ruim pra ele, né? E aí, gente, passou um dia e nada dele mandar mensagem pra mim. Até que no outro dia pela manhã, eu mandei uma mensagem pra ele, perguntei se estava tudo bem. Ele começou a falar pra mim que tava tudo bem, que tava tudo tranquilo. Eu perguntei se ele tinha gostado de ontem. Ele falou que sim, mas não, gente. Eu sabia que no fundo, ele não tinha gostado. E aí eu perguntei pra ele quando é que a gente ia se encontrar de novo. Ele meio que me enrolou e não me falou. E aí passou mais um dia, dois, e a gente se encontrou novamente. E aí eu perguntei pra ele o que é que tinha acontecido. Eu deixei pra perguntar pessoalmente, né? O que é que tinha acontecido, porque ele tinha tido aquela reação, eu não entendi, porque eu não machuquei ele, eu tava fazendo direitinho. Eu fiquei sem entender e eu tinha achado mesmo o nosso encontro muito ruim pra quem tinha ficado a primeira vez. E foi nessa hora, gente, que ele falou pra mim que quando ele me viu fazendo aquilo, ele ficou com nojo. Ele começou a pensar em quantas a minha boca tinha passado. Ele falou pra mim também que mulher de verdade não precisava fazer aquilo. Então, ele disse que na hora que eu fiz, ele ficou com nojo, ele ficou pensando isso. Gente, eu quase caí pra trás, porque assim, uma coisa sem lógica, sabe? E a minha reação foi simplesmente me levantar e me retirar. Gente, bloqueei ele de tudo. Não quis saber mais de amizade, não quis mais. A minha amiga, que é amiga em comum, ficou querendo que a gente reatasse. Mas não dá, gente. Como é que você